Bom, eu proponho talvez começarmos a fazer aqui um misto entre as 10h30 e as 11h30, também para, não seria justo para os colegas que estão presentes adiarmos mais, um, e também para dar depois tempo de comerem alguma coisa entre esta sessão e a próxima, senão também não dá. Pronto, bem-vindos e bom dia a todos, é um prazer poder receber-vos neste evento que é o FUSENet Teachers Day, que é organizado pela FUSENet, mas nós temos participado todos os anos e feito uma sessão em Portugal. A sessão em Portugal vai ter uma apresentação minha, uma ou duas, dependendo do tempo e como conseguimos encaixar isto. Eu vou-vos falar um pouco sobre fusão nuclear, não tanto a apresentação habitual que costumo fazer nas escolas, mais focada nas alterações climáticas, mas sim vou-me focar, mostrar-vos as tecnologias, o que está a ser desenvolvido na fusão e quais os desafios. E obviamente, se tiverem interesse, teremos muitas oportunidades para ver, poderei ir às escolas ou organizar outra sessão, se houver interesse, relacionada mais com as alterações climáticas, e mais focada neste assunto, mas eu acho que é também importante perceberem o que é que está a ser feito em fusão, as tecnologias, para de alguma forma também, quando os alunos vos questionarem acerca do que é que pode ser feito em física, terem uma noção daquilo que é a tecnologia de fusão e todo o conhecimento que é necessário para criar esta tecnologia e tornar esta tecnologia uma realidade. Ora, eu vou participar os meus slides, não hesitem em interromper-me em qualquer momento, para caso tenham dúvidas. Eu espero que o slide... estão a ver uma apresentação, certo? Certo. E está em modo normal de apresentação, não estão a ver o presenter view? Tá, ok. Ótimo. Uma outra nota, não sei se repararam, mas a sessão está a ser gravada pela FUSENet. Eu espero ter a oportunidade, e não sei se fica gravado no meu computador, senão eu depois editarei o vídeo e também vos enviarei. Agora que finalmente recebi os e-mails dos participantes, poderei editar este vídeo e enviar. Pronto, muito bem-vindos e desde já dizer-vos que estou extremamente contente e faço questão de falar com os professores e de ir às escolas, precisamente porque acho que os professores têm um papel fundamental no futuro dos alunos. Obrigado a todos. E digo isto porque o sinto e porque houve uma professora que me ajudou a definir o futuro, uma professora como vós. Esta foi a minha professora de Físico-Química, a professora Dulce Evangelho da Escola Secundária G. Coutinho em Alverca, e foi devido a ela que eu defini que queria ir para Física, numa altura em que pensava ir para Química, e felizmente tive esta oportunidade no dia do técnico. O técnico fez uma iniciativa do Dia Mundial do Professor e de vários alunos e vários professores terem depoimentos, e pude fazer um agradecimento público e merecido a esta professora que de facto influenciou a minha vida. Espero que vocês tenham um igual papel nos alunos que ensinam e que eles sintam que os vossos ensinamentos e os vossos conselhos os ajudam efetivamente a tomar as decisões para o futuro e que vos retribuam. Bom, voltando àquilo que é a fusão, as reações de fusão nuclear ocorrem no meio denominado plasma, também chamado quarto estado da matéria. Algumas coisas serão triviais, mas vale a pena recordar, e mais de 99,9% da matéria visível no universo está no estado de plasma. Como é que se forma um plasma? Basicamente dando energia. Nós passamos do estado sólido líquido e para o gás, sempre aumentando a energia. Se nós dermos energia suficiente, conseguimos criar uma nuvem em que de eletrões e de íons, núcleos positivos e não só núcleos, podem ser moléculas positivas também, e eletrões. Basicamente é uma nuvem, e essa nuvem é o plasma, que por definição é um gás ionizado, globalmente neutro, porque as cargas se anulam, o número de eletrões e o número de íons é aproximadamente igual, e que exibe um comportamento coletivo. Comportamento coletivo quer dizer que sempre que nós introduzimos uma perturbação, o plasma se rearranja para, de alguma forma, contrariar essa perturbação. Os plasmas existem em grande quantidade na natureza, as estrelas são plasmas, o vento solar são plasmas, o que é libertado nas tempestades solares também são plasmas,
e são os plasmas que, ao atingirem a nossa Terra e se aprisionarem no campo magnético da Terra, dão origem às auroras boreais, assim como são plasmas, os relâmpagos, e aplicações, se formos mais para as áreas práticas, por exemplo, temos aqui um motor de um satélite, um plasma thruster, ou podemos ter ferramentas de corte ou ferramentas de soldadura, temos lâmpadas a plasma, e temos aqui um exemplo, este aqui é um exemplo do nosso laboratório, é um dispositivo para produção de grafeno e derivados de grafeno, e isto é um dispositivo que tem 4 patentes internacionais submetidas, 2 já atribuídas, uma nos Estados Unidos e uma na Europa e uma no Japão em vias de ser atribuída, e também é um plasma que dá origem à formação de grafeno. Desculpe. Desculpa interromper, mas não sei se é só o problema meu, mas eu não estou a ver os slides, estou a ver só uma Também não, professor, não estou a ouvir. Não está a ver os slides? Não, está sempre o inicial. Está sempre o inicial. Agora sim. Não, mas então espera aí, então eu vou mudar, eu vou partilhar antes o ecrã em vez de partilhar o PowerPoint. Pode ser esse o problema. Podiam já... alguém tinha escrito, mas efetivamente eu não consigo ler ao mesmo tempo e falar. Peço desculpa. Então, vamos lá ver, eu vou partilhar este ecrã. É só qual é o melhor para ficar a olhar para vocês. Eu vou partilhar este. Agora estão a ver um slide que é diferente do início, certo? Agora sim. Ok, pronto. Então eu volto atrás só para verem algumas das coisas que eu mostrei. Pronto, como eu vos digo. Mas agora... Esperem aí. Aqui. Pronto, assim ficam só a conhecer os slides, desde o início então. A professora que me ajudou a definir o futuro, como eu disse, e a homenagem, as reações de fusão, a matéria visível no universo, como é que se forma um plasma, a definição e os vários plasmas que existem na natureza. Certamente muitos destes vocês conhecerão. Só vos dar o exemplo que eu vos estava a mostrar, que devem estar a ver um filme, que é a produção de grafeno e derivados, que é feito no nosso laboratório. É um dispositivo único, tem 4 patentes submetidas, 2 já atribuídas, uma em vias de ser atribuída também no Japão, e peço imensa desculpa pelo ruído, mas estão a cortar a relva aqui ao lado do edifício. Isto é um exemplo do grafeno que nós conseguimos produzir. Não sei se têm noção, o grafeno é uma folha de uma camada de carbono. O que vocês estão a ver aqui é cada uma dessas folhas. Nós produzimos múltiplas folhas em flocos, e vocês estão a ver aí as folhas, até vêm aí algumas semi-dobradas, etc. Mas é isto que nós conseguimos produzir usando plasmas e adaptando as propriedades dos plasmas para que os processos químicos que ocorrem possam de alguma forma criar os materiais que nós queremos. Os plasmas na natureza variam em densidade e em temperatura. Temos desde os plasmas frios, os plasmas muito frios, até aos plasmas muito quentes, e temos a densidade, que é o número de partículas por metro cúbico, desde as densidades baixas até às densidades muito elevadas. Só para vos dar um exemplo, tem aqui o Sol no canto superior direito, é muito denso e muito quente. Os plasmas que eu vos falei, sinais luzes, ou os plasmas do nosso laboratório, são de menor temperatura e de menor densidade, e aquilo que eu vos vou falar, que é a fusão nuclear, são plasmas muito quentes, mais quentes que o Sol, e com uma densidade ligeiramente inferior. O que eu vos vou falar é de fusão nuclear, que envolve juntar elementos leves, obrigá-los a juntar, e na reação que ocorre há uma libertação significativa de energia que é transformada depois, ou que nós queremos transformar em energia elétrica, ainda não é transformada, será transformada em energia elétrica, e a fusão nuclear ocorre com elementos mais leves, e as estrelas conseguem tipicamente fazer fusão nuclear até chegarem ao ferro. A partir daí já não há reações de fusão, pelo menos comprovadas. A fusão, e a razão pela qual nós estudamos, é porque providencia uma possibilidade de termos uma fonte de energia segura, abundante e com pouco impacto ambiental. Tem um dos exemplos das reações de fusão possíveis entre o deutério e o trítio,
e nessa reação há uma libertação de um neutrão com bastante energia, 14,1 MeV, e um núcleo de hélio com 3,5 MeV. Porque é que nós, quando falamos de fusão, tipicamente falamos nesta reação, deutério-trítio, está aí explicado nesse gráfico, estão aí várias reações de fusão. O gráfico o que representa é a secção eficaz da reação, e na realidade o que estamos a ver é qual é a probabilidade de ter a reação a menor temperatura. E de facto conseguem ver que a reação deutério-trítio é aquela que tem maior probabilidade de ocorrer a uma menor temperatura, e a temperatura que tem aí, o pico, é à volta dos 50 keV, com 20 keV nós já conseguimos ter um número significativo de reações. Só para terem uma noção, o elétron-volt nós usamos como uma medida de temperatura nos plasmas. Um elétron-volt tipicamente são 11.000 graus centígrados. Ou seja, quando nós falamos de ter fusão nuclear, estamos a falar de temperaturas no interior do plasma da ordem dos 100 milhões de graus centígrados. Isto dá uma noção, é um plasma extremamente quente e da dificuldade que pode ser trabalhar com este plasma. Tem outras reações possíveis. Num reator de fusão também ocorrem as reações deutério-deutério. Há empresas a tentarem explorar, por exemplo, o deutério hélio 3. A Lua tem hélio 3 abundante e há empresas que pensam que pode ser explorada, por exemplo, na Lua, ou eventualmente até, mas já indo muito mais além, quase no domínio da ficção científica, explorar hélio 3 na Lua e trazê-lo na Terra para produzir energia. E depois temos aqui outras reações, até que são chamadas o próton-boro, que é uma reação que não produz um neutrão, é a neutrónica, e temos o hélio 3, que também pode reagir para produzir. Tipicamente, aquilo que eu vos vou mostrar aqui para a frente é o que nós estamos a fazer em fusão nuclear, muito focado no deutério-trítio, e é essa a reação que nós pensamos que tem potencial para, no imediato, produzir ou ser usada para vir a produzir energia elétrica. Como o plasma é quente, um dos problemas que nós temos é o chamado confinamento. Nós temos que confinar o plasma para minimizar a interação do plasma com as paredes do recipiente onde está contido. O solo não precisa de recipiente, no solo o confinamento é gravitacional. Na Terra nós temos duas opções. Uma é o chamado confinamento magnético, no qual usamos campos magnéticos intensos para confinar o plasma, para o aprisionar, e eu já vos mostro como é que são configurados esses campos magnéticos. A outra alternativa é a configuração inercial, na qual são usados lasers, ou eu aqui tenho representado lasers, mas podem também ser feixes de íons, com uma pellet de combustível que está no centro, e o impacto desses lasers ou da pellet obriga a injeção de material para fora, e como há uma injeção de material para fora, há um colapso da pellet para o interior, e é nesse colapso que é produzida a reação de fusão nuclear. Aliás, se estiveram atentos às notícias, o ano passado houve notícias relacionadas com recordes no domínio da fusão nuclear obtidos no National Ignition Facility, relacionados com a fusão inercial. No entanto, entre conseguir bater um recorde e produzir com uma pellet e ir transformar isso em produção de energia elétrica, há um passo gigantesco que tem que ser dado, e por esse motivo a fusão por confinamento magnético está mais próxima de vir a produzir energia elétrica, a menos que hajam avanços significativos nas outras áreas, e é por esse motivo que eu vos vou falar da fusão magnética. Para fazer fusão magnética existem várias configurações. A mais avançada e com maior volume de plasma é o chamado tokamak, uma câmara toroidal de confinamento magnético. Tem aí basicamente como é que esta câmara é configurada. Temos uma câmara toroidal, um donut, no interior do qual injetamos gás, e em torno dessa câmara toroidal existem bobines magnéticas que criam um campo magnético ao longo do toro. Como também temos um transformador que gera uma corrente no plasma, essa corrente do plasma gera um segundo campo magnético, chamado campo magnético poloidal, e a soma dos dois campos dá um campo magnético helicoidal. É esse campo magnético que é usado para confinar o plasma no interior da câmara. Um dispositivo de fusão, está aqui um exemplo, é constituído por uma câmara de vácuo em forma de toro, está aqui um dos exemplos. Tem umas bobines toroidais, as que eu vos disse que fazem o campo magnético toroidal. Neste exemplo aqui tem 24 bobines toroidais. Este exemplo que é o JET, estas bobines produzem um campo magnético de 2,3 Tesla.
e, portanto, como são campos magnéticos bastante elevados, precisam de uma estrutura de suporte que, no caso do jet, são 2.600 toneladas para manter as bobinas no sítio quando as energizamos. Depois temos o campo magnético poloidal. Deixem-me só ver uma coisa que eu não estou a verificar se há colegas novos a juntarem-se e que eu tenho que aceitar. Ok. Campo magnético poloidal, que é introduzido por estas bobinas que estão aqui circulares em torno do toro. Isto é um campo magnético adicional que é usado para posicionar a coluna de plasma no interior da câmara de vácuo e também verticalmente. E, de seguida, temos um transformador. O plasma, ou o tokamak e o plasma são o secundário do transformador. Nós passamos uma corrente, uma corrente num destes, ou nestes ferros do transformador, e vamos induzir uma corrente no plasma, e essa corrente induzida que vai produzir o campo magnético poloidal. E depois temos todas as estruturas de suporte. Eu não vos disse, as bobinas toroidais têm que ser arrefecidas, porque ao passarmos corrente para produzir estes campos magnéticos elevados, os materiais começam a aquecer e é preciso arrefecê-las. Isto é um esquema, mas aqui temos a realidade. Isto é o tokamak jet, que está construído e a funcionar perto de Oxford, em Culham, e não sei se conseguem ver, mas estão os homens aqui ao centro, o que vos dá uma dimensão do tamanho do dispositivo. Só para terem uma ideia, a única coisa que conseguem reconhecer daquele esquema que eu vos mostrei atrás é o laranja que está aí, que são os ferros do transformador. Tudo o resto está lá dentro e não é praticamente visível nesta imagem. Tudo o que temos à volta são os sistemas auxiliares de aquecimento. O JET é importante porque é a maior máquina de fusão atualmente em operação no mundo. Está em operação desde 1980 e bateu o ano passado o recorde, no início deste ano, o recorde de energia de fusão nuclear. É o único no mundo atualmente que tem capacidade para fazer fusão nuclear, porque tem capacidade para operar com deutério e trítio. Só para terem uma ideia, isto é o interior do tokamak. Do lado esquerdo tem o tokamak com um plasma, e conseguem ver aí o plasma. Na realidade, a parte mais interessante é o centro, que não está a emitir no visível. Aqui estamos a usar uma câmara no visível, e é aqui que temos temperaturas da ordem dos 10 a 20 kV e onde podem ocorrer as reações de fusão nuclear. Na zona inferior tem o chamado diversor, o diversor está desenhado para extrair o produto da reação, que é o hélio, para também libertar as partículas que saem fora do campo, para receber as partículas que saem fora do campo magnético. Quando elas se direcionam em direção à parede, apanham linhas de campo magnético que as direcionam diretamente para o fundo, e por isso tem materiais que lidam melhor com o impacto destas partículas energéticas. Como veem, o tokamak está completamente coberto de umas telhas, que neste caso são de berílio nas paredes e tungstênio na zona inferior. No passado eram carbono, e mais à frente eu vou-vos explicar porque a transição da grafite que era usada para o berílio. O objetivo destas telhas é o mesmo as telhas têm o mesmo objetivo que têm, por exemplo, as telhas de proteção no Space Shuttle ou as telhas de proteção na base do SpaceX, na cápsula da Dragon Capsule, quando ela reentra, que é proteger as paredes da interação com o plasma. Como é que se inicia uma reação de fusão? Bom, temos um solenoide central que cria um campo elétrico, o gás é adicionado e ionizado e começa a formar-se o plasma, e durante o crescimento as bobinas poloidais que eu vos mostrei, que no esquema estavam a cor-de-rosa, são ativadas são ativadas, e estas bobinas posicionam o plasma no centro da câmara. As outras bobinas poloidais são usadas para esticar o plasma, dar esta forma de D. A razão pela qual se dá a forma de D e não circular é porque se chegou à conclusão que o plasma é mais estável tendo este D-shape, em vez de ter o formato circular. E depois, se continuarmos a adicionar aquecimento, temos as condições
para ter fusão nuclear com deutério e trítio, e relembro, existem também reações deutério-deutério, mas como a secção eficaz é menor, são em muito menor quantidade o número de reações que ocorrerão. Ainda assim também libertam alguns neutrões. Aqui temos um vídeo do jet em ação, estão a ver aqui uma descarga, o que vem à volta, tipo uns filamentos, são instabilidades muito parecidas com o que acontece, por exemplo, com as tempestades solares, e há uma libertação súbita de energia na periferia do plasma, e como veem, essas instabilidades seguem a linhas de campo magnético. Reparem, se vocês virem, quase conseguem seguir, e eu ponho outra vez, para agora estarem se calhar mais atentos agora que eu vos disse, vocês quase conseguem vê-las a seguir o campo magnético helicoidal na periferia. Precisamente, são instabilidades, elas vão circulando na periferia, mais tarde ou mais cedo parte destas partículas chegam ao campo magnético mais externo e são redirecionadas para o diversor, onde vocês estão a ver um aumento da interação com as placas de proteção do diversor. Próximo slide. O grande objetivo de ter o campo magnético é conseguir confinar a energia o tempo suficiente para haver reação e nós conseguirmos produzir energia. O que é isto do confinamento de energia? É quanto tempo é que nós conseguimos sustentar a reação se tirarmos o fornecimento externo de energia. Só para terem uma ideia, tem aqui uma comparação de o tempo de confinamento de uma casa. Se nós aquecermos uma casa e retirarmos as fontes externas de aquecimento, o tempo de confinamento numa casa, dependendo do isolamento, pode ir de meio-dia até um dia, e este é o tempo de confinamento numa casa. Num plasma, no caso do jet, o tempo de confinamento é inferior a 1 segundo. Estamos a falar de 200 milissegundos a 1 segundo. Se nós tiramos o calor, a energia que estamos a dar ao plasma, rapidamente ele perde temperatura e nós temos o plasma arrefecido. Por isso é necessário manter o aquecimento do plasma para sustentar a reação. Porquê é que isto acontece e porquê é que perdemos calor muito rapidamente? Porque, por um lado, temos a energia de fusão a ser produzida à medida que a temperatura do plasma aumenta, mas também aumentam as perdas radiativas. Significa que o plasma começa a radiar, e ao radiar no visível, no infravermelho, no ultravioleta, perde energia, e nós temos que chegar a um ponto em que conseguimos compensar essas perdas radiativas e perdas de partículas também, que também existem, e quando conseguimos compensar, conseguimos ter fusão e temos a reação sustentada. É aqui que chegamos à ignição, e este é o ponto importante que ainda não conseguimos chegar, mas que sabemos como é que vamos lá chegar. A ignição ocorre quando a temperatura do plasma, apesar das perdas, pode ser mantida pelo aquecimento de partículas alfa. Isto é o grande, eu diria, não é truque, mas é aqui que está o grande segredo da fusão nuclear. Tudo isto só é sustentável se, a partir de determinada altura, esta partícula alfa, que é produzida durante a reação, colidir com partículas suficientes do plasma. Reparem que ela tem 3,5 MeV, é bastante energética, e se esta partícula alfa colidir com as outras partículas do plasma o suficiente, deposita essa energia no interior do plasma, mantendo-o quente e continuando a ter as condições para a fusão nuclear. E é isto que nós temos que atingir, que é a chamada ignição, e ir mais além, para produzir mais energia do que aquela que gastamos. Quais são as dificuldades? E aliás, nós já sabemos fazer isto. Qual é a dificuldade, antes de vos mostrar o recorde? A dificuldade é que tem que haver colisões. Nós temos um plasma que é mais denso, é menos denso que a atmosfera, e, portanto, a probabilidade de haver partículas não é assim, de haver colisões não é assim tão grande. Nós temos duas opções para aumentar as colisões. Ou aumentamos a densidade do plasma, mas ao aumentarmos a densidade do plasma precisaríamos de mais energia para o aquecer. A outra alternativa é aumentar a dimensão da máquina, para afastar as paredes e para dar mais tempo para que haja mais colisões das partículas alfa com o plasma antes de serem extraídas frias e serem extraídas, porque depois são efetivamente as cinzas da reação. Há alguma pergunta? Eu estou a ouvir um microfone. Não? Ok. Pronto. O aquecimento tem que compensar as perdas e nós temos que ir um pouco mais além. Eu, João Vieira, tenho o microfone ligado. Eu não sei se tem uma pergunta. Diga. Eu estou com dificuldade a ouvir, não sei se sou eu. Talvez possa escrever no chat a pergunta e eu já respondo. Está aqui o chat.
talvez possa escrever no chat a pergunta, porque eu não estou a ouvir muito bem o seu som, ok? Ok, vamos esperar. Se o João, entretanto, escrever a pergunta no chat, eu já esclareço. Vamos avançar só aqui um pouco para o recorde do JET. O JET, efetivamente, já conseguiu fazer parte de todo este processo, que produziu 59 megajoules de energia de fusão nuclear. Nós usámos para isso 33 megawatts de aquecimento e obtivemos 11 megawatts de energia de fusão durante 5 segundos. 5 segundos parece pouco, mas à escala dos fenómenos que acontecem no plasma é uma eternidade, por isso ter 5 segundos ou ter em contínuo era exatamente a mesma coisa do ponto de vista de estudo, e com um fator Q da ordem dos 0,33%, ou seja, produzimos 33% da energia que gastámos, o que significa que desse ponto de vista não seria brilhante para extração de energia. Mas nós sabemos efetivamente o que é que falta, e o que falta é aumentar a dimensão do dispositivo, uma vez que não conseguimos, tal como eu disse, aumentar a densidade sem precisar de mais energia para aquecer o plasma. Antes de avançarmos um pouco, eu gostaria que vissem aqui a descarga recordista. Esta foi a descarga recordista, que vocês viram o gráfico anteriormente, e foi com esta descarga que obtivemos estes 59 megajoules de energia de fusão, que mais que duplicou o anterior recorde, que era de 87, 88. Um resultado bastante significativo e que teve bastante eco na imprensa. Para a ignição, aquilo que eu vos disse, basicamente também está aqui descrito com o que se chama o critério de Lawson. Eu não vos vou falar de todos os detalhes de como é que se chega ao critério de Lawson, mas eu queria que reparassem nesta expressão que está no fundo. Este é que é o chamado critério de Lawson, em que diz que para termos ignição, o produto entre a densidade, a temperatura e o tempo de confinamento tem que ser maior que um determinado valor. Reparem, isto acaba por expressar aquilo que eu vos disse. O aumentar a máquina e os campos magnéticos aumenta o tempo de confinamento, é uma das maneiras. A outra é aumentar a densidade ou aumentar a temperatura, na prática NT é a pressão do plasma. Só para vos dar uma ideia do que é que isto significa, isto também traduz parte da diferença entre a fusão inercial e a fusão por confinamento magnético. Na fusão inercial usa-se uma pressão mais elevada, o tal NT, e um tempo de confinamento menor. Enquanto na fusão por confinamento magnético, a pressão, o produto da densidade pela temperatura é menor e o tempo de confinamento é maior. São dois caminhos diferentes para cumprir o critério de Lawson para chegar à ignição. Mas para chegarmos à ignição, a primeira coisa que nós temos que conseguir é chegar a uma temperatura em que hajam reações de fusão, porque a ignição depende da produção de partículas alfa. E a produção de partículas alfa depende de haver um número significativo de reações de fusão. Caso contrário, isto não funciona. E para isso precisamos aquecer o plasma. Como é que nós aquecemos o plasma? O primeiro aquecimento do plasma é o chamado aquecimento óhmico. Como nós estamos a induzir uma corrente no plasma, essa corrente no plasma causa fricção entre as partículas e causa um aquecimento óhmico, devido à resistência do plasma. O problema é que a resistividade do plasma decai com o aumento da temperatura. E quando nós começamos a aumentar a temperatura do plasma, ele rapidamente deixa de ser resistivo e nós não podemos continuar a usar o aquecimento óhmico. Só para terem uma ideia, o aquecimento óhmico leva-nos até cerca de 200 elétrons-volt, muito aquém dos 20 kV que nós queremos atingir. As outras opções para continuar a manter o aquecimento é a injeção de feixes neutros. Nós temos uma fonte de íons, tipicamente hidrogênio ou deutério, que são acelerados, depois são neutralizados, e a questão é, talvez consigam chegar lá, é porque é que nós os neutralizamos. A razão pela qual os neutralizamos é os fortes campos magnéticos, porque se nós injetássemos um feixe ionizado no interior do plasma com campos magnéticos intensos, eles imediatamente seriam defletidos para o exterior. Por esse motivo nós temos que neutralizar
os íons do feixe antes deles entrarem no plasma, e depois eles foram acelerados, foram neutralizados e entram diretamente no plasma, tipicamente até ao centro do plasma, e por interação com o plasma depositam a energia e aquecem o plasma. A outra forma de aquecer o plasma é usando radiação eletromagnética em várias gamas de frequência. Temos o chamado aquecimento ICRH, aquecimento iónico ciclotrónico, que é na gama da radiofrequência. Depois temos o chamado lower hybrid, que já entra na gama das microondas, e temos o electron cyclotron resonance, que entra também, já está muito além nas microondas de frequências mais elevadas, e cada um deles aquece aquece o plasma de forma diferente. O ion cyclotron resonance heating aquece os íons, podemos aumentar a temperatura dos íons do plasma. Com o lower hybrid, está ali numa frequência intermédia e conseguimos transferir energia para o plasma como um todo, e com o electron cyclotron resonance heating conseguimos aquecer os eletrões diretamente. O SRHT tem outra vantagem, como a frequência ciclotrónica depende muito do campo magnético, nós conseguimos posicionar a energia em determinadas zonas do plasma de acordo com o campo magnético. Para além do mais, e a razão pela qual isto tudo acaba por ser muito complicado, é que o plasma tem turbulência, e a turbulência afeta-nos o tempo de confinamento. Tem aí um exemplo, há muitos tipos de turbulência. O exemplo que tem aqui é turbulência típica no plasma. Estão a ver, são densidades, e há zonas de maior densidade e menor densidade no plasma, e reparem que vêm aí zonas em que há quase uma propagação de partículas diretamente para o exterior, desde o centro, e que leva a que haja perda de partículas que estão aquecidas para o exterior muito rapidamente. A turbulência acaba por diminuir o tempo de confinamento, porque obriga à libertação de partículas para o exterior, por exemplo, neste caso, e arrefecendo o plasma. A turbulência também é um problema. Turbulência típica que vocês conhecem de plasma, as tempestades solares. É uma turbulência que acontece na periferia do Sol e que liberta quantidades significativas de energia do Sol para o exterior. Nos tokamaks, aqueles filamentos que eu vos mostrei há bocado são os chamados Edge Localized Modes, que também ocorrem na periferia do tokamak e que libertam e podem libertar muito rapidamente uma energia significativa, e podem libertar até 10% do conteúdo energético do plasma subitamente. São instabilidades que degradam o confinamento do plasma. Como eu vos disse, a solução é aumentar a dimensão da máquina, e aumentar a dimensão da máquina é o International Thermonuclear Experimental Reactor. Só para terem uma ideia da dimensão, está um homem aí no canto inferior direito, que vos dá uma ideia de como a máquina cresceu. E isto tudo para conseguir aumentar, para conseguir atingir a ignição. Reparem neste desenho, conseguem ver vários dos elementos que eu vos falei. Tem as telhas de proteção, tem a câmara de vácuo, tem as bobinas toroidais. Ao centro conseguem ver parte do transformador, e conseguem ver a cor de rosa aqui à volta do tokamak, várias das bobinas poloidais. A única coisa que tem aqui que é novo face ao jet é esta câmara à volta, que é um criostato, e a razão pela qual existe é porque nós vamos usar bobinas supercondutoras que têm que ser arrefecidas, e o criostato ajuda a esse processo de arrefecimento. O ITER tem a missão de provar a viabilidade científica e técnica da energia de fusão. Vai produzir uma potência de fusão de 500 megawatt, só para terem uma noção. Não vai produzir eletricidade, mas só para terem uma noção em termos de número, 500 megawatt é 10% da potência que nós temos instantaneamente no país em cada momento. Tipicamente o que nós temos é 5 gigawatts, o que estamos a usar. Vai fazer isto durante 300 segundos, pode ir até 1 hora, e vai amplificar a energia 10 a 20 vezes. E o objetivo é testar a integração de todas as tecnologias para fazer uma central de produção de energia elétrica baseada em fusão nuclear. É um projeto caro, já passou um pouco os 21 mil milhões de euros, 30 anos também já passaram, os 10 anos de construção têm se estendido um pouco e têm tido alguns atrasos, mas está a avançar, e eu vou-vos mostrar alguns exemplos desses avanços.
e também a tecnologia envolvida e a dificuldade. Antes, só para terem uma ideia, parece caro, mas isto é os custos da guerra no Iraque, teria construído 34 ITERs. Se virem, por exemplo, também os custos da organização dos Jogos Olímpicos, vão rapidamente chegar à conclusão que com 2 Jogos Olímpicos pagávamos um ITER e assim sucessivamente. É caro, mas não é caro no contexto mundial. Só é caro do ponto de vista científico, porque não estamos habituados a projetos destas dimensões. Alguns factos. O ITER usa 80 mil quilómetros de neobidium estanho para as suas bobines toroidais. Isto é um material supercondutor. Cada bobine toroidal, e eu já vos mostro fotografias, tem 360 toneladas e o ITER tem 18 destas bobines. É o peso de um Boeing 747 completamente carregado. Usa 23 mil toneladas de metal, 360 mil toneladas de betão nas fundações antissísmicas e paredes. Isto é o peso do Empire State Building. Tem 10 vezes mais componentes que um Airbus 380, são 10 milhões de componentes. A temperatura, eu já vos referi, 150 milhões de graus centígrados é 10 vezes a temperatura do centro do Sol e não tem comparação com a periferia do Sol, que são 6 mil graus centígrados. Vai ter um volume de 840 metros cúbicos de plasma, que é 10 vezes maior que o volume de plasma que existe no JET. E tem um edifício na altura de 73 metros. Só para terem uma ideia, agora as partes da construção, isto é um exemplo, isto é a base antissísmica do edifício, que ocorre na zona, em Cadarache, que é onde está a ser construído no sul de França, um sismo que pode ocorrer uma vez em cada 10 mil anos. O tokamak foi preparado para resistir, o edifício, e estão aqui as estruturas antissísmicas, onde será assente a laje do tokamak, que é para o caso de haver um sismo, isto abana, mas não destrói o edifício. E aqui está o edifício em 2016 em construção. Eu mantenho esta fotografia porque é interessante. O que tem aí, o edifício que vocês já estão a ver espelhados é o chamado Torosol, e à esquerda do Torosol conseguem ver um buraco, que é o chamado Poço do Tokamak, Tokamak Pit, que é onde será encaixado o tokamak. Atualmente já tem um edifício sobre este poço. Aqui está o edifício já mais próximo daquilo que está hoje. Estão a ver o Torosol do lado direito e aliás, isto é visto do outro ângulo, é o contrário. Tem o Assembly Hall do lado esquerdo e o Torosol do lado direito, e o tokamak ficará lá dentro, e tudo o que vem à volta são vários edifícios de apoio, tem transformadores, fontes de alimentação, os sistemas de aquecimento, ou parte da alimentação dos sistemas de aquecimento, etc. Está tudo na periferia deste campus. Aqui dá-vos já uma ideia do edifício a ser construído. Isto é o Poço do Tokamak. O que estão a ver aqui, as paredes, são os escudos é o chamado escudo biológico. São paredes de betão com 2 metros de espessura, e as aberturas que vêm nessas paredes de betão é onde ficarão as portas de acesso ao tokamak, onde nós vamos instalar equipamento de medida, equipamento de aquecimento, etc. E para terem noção, isto é usando especificações nucleares. Isto é a malha no betão, a malha de aço no betão, muito estreita, que durante a construção, depois é posto aqui o betão, e isto é o edifício já quase completo neste momento, pronto a receber o tokamak pelo topo. Reparem que vêm os 3 níveis de portas do tokamak, vem o escudo biológico completo, e a imagem aqui daqui vem para cima, é a zona do fundo deste edifício. Só para vos dar uma nota, este betão, como é betão nuclear, não podem ser feitos furos, por isso temos que prever à partida todos os sítios onde vão ficar equipamento, e nos sítios onde vai ser instalado equipamento estão estes chamados embedded plates, que é o único sítio onde nós podemos encaixar e soldar coisas para fixar. E aqui, por exemplo, está um exemplo de coisas que atrasaram o projeto. No projeto nós pensámos que seriam precisos 10 mil embedded plates, e rapidamente, à medida que o projeto ia avançando, chegou à conclusão que precisaríamos de mais de 100 mil embedded plates, e isto levou a alterações significativas no projeto, porque não podemos alterar depois. Ou os nossos componentes ficam fixos a estas placas, ou não há alternativa, não há chegar lá com o berbequim e fazer o buraco, porque iria abrir fissuras. Aqui o que tem é só um vídeo, o vídeo é antigo, mas dá-vos ideia da visão vista de cima do tokamak, aquele edifício que eu já vos mostrei, e de partes da construção. Era só mesmo para verem aquele edifício que eu tenho aqui, este vídeo, e das várias partes. Isto é a zona de acesso para os sistemas de aquecimento, por onde passarão guias de onda, e várias coisas. A ver se eu chego à outra parte que mostra a parte interessante.
Eu já devia ter editado este vídeo, peço desculpa. É a seguir a este senhor. Só para verem melhor a parte do Tokamak Pit vista de cima. Postos transformadores para alimentar toda a infraestrutura. Pronto, é aqui. Agora, se repararem, vamos ter uma visão de cima. Aqui está o poço do Tokamak, em baixo, e o que vocês viram foi uma fotografia de baixo, e aquilo é o poço visto de cima. E aqui temos o primeiro plasma do ITER. O primeiro plasma mesmo de fusão nuclear. Eu neste momento não precisei dar uma data exata. O primeiro plasma de hidrogênio será alguns entre 2028 e 2032, tem vindo a resvalar um pouco. O primeiro plasma de fusão nuclear será ainda na década de 2030. Agora vamos aos detalhes da construção, para perceberem a complexidade. O Tokamak em si, a câmara de vácuo, que eu vos disse, está aqui representada. Reparem, tem a câmara de vácuo toroidal e tem estes portos, estas caixas retangulares que aqui vêm, que são as caixas que encaixam nas portas do escudo biológico. É esta parte que fica encaixada no escudo biológico, que é onde nós metemos a parte do equipamento. À volta disto estarão as bobines toroidais e depois teremos as bobines poloidais e o criostato. E eu vou-vos mostrar agora, isto é um esquema para perceberem o que eu vos vou mostrar, como é que as coisas encaixam, mas agora vamos ver os detalhes. O vacuum vessel. Aqui tem uma secção do vacuum vessel. É desenhado para sustentar cargas térmicas elevadas, stress mecânico elevado. Ao energizarmos, temos campos magnéticos elevados, mas também ao criarmos correntes no plasma, existem muitas correntes induzidas que vão causar stress nesta câmara de vácuo. Aqui o que tem é esta câmara de vácuo, tem duplas paredes e que também está desenhada para sustentar um elevado bombardeamento de neutrões, que é o resultado da fusão nuclear. Aqui tem uma das secções, as zonas a amarelo que vêm no interior da câmara, é a zona onde são fixas as telhas de proteção do ITER. Só para terem uma ideia, esta câmara de vácuo é 2 vezes maior que os tokamaks anteriores, em particular o JET, 16 vezes mais pesadas, opera sempre acima de 100 graus centígrados e é feita com um aço especial resistente a neutrões, a chamada Eurofer, com uma espessura de 60 milímetros. Tem 12.500 metros de soldadura, com uma especificação bastante elevada, 26 metros de soldaduras por metros quadrados, com uma tolerância bastante baixa. E está a ser feita na Europa e na Coreia, e tem aqui um detalhe adicional de construção, é que na Europa é feita por um processo a frio, na Coreia é feito por um processo a quente. Os setores não são todos exatamente iguais. Estão aqui as várias partes e como é que elas encaixam. O setor que vocês viram ali ainda não tinham parte das portas, esta parte retangular, mas que terá que ser soldada e encaixada junto das portas do escudo biológico. Novamente aqui uma outra visão, e o que vocês veem aqui são as chamadas bossas, e estas bossas estão a ser instaladas, e aqui é o único sítio onde podemos fixar equipamento. As bossas estão desenhadas para aguentar determinadas forças, e forças resultantes, por exemplo, de indução de campos magnéticos, de indução de campos elétricos, e é o único sítio onde podemos fixar equipamento. Estão desenhadas para que estas bossas, se houver torções, por exemplo, que não causem fissuras na câmara de vácuo. Nós não poderíamos fixar equipamento em nenhum outro sítio, porque poderíamos, quando houvesse alguma situação de disrupção ou alguns campos magnéticos mais intensos, poderíamos rasgar a câmara de vácuo e então temos que pôr nas bossas. E em torno desta câmara de vácuo existe o escudo térmico. Este escudo térmico é extremamente importante porque nós temos temperaturas extremamente elevadas no interior, mas vamos pôr uma bobina magnética à volta que opera a temperaturas negativas porque é uma bobina supercondutora. E tudo num espaço muito pequeno e para isso existe o escudo térmico. E aqui a instalação do primeiro setor dentro do poço do Tokamak, e isto foi atingido em maio de 2022. Um outro aspecto é o blanket. O blanket ainda não existe em imagens, eu não encontrei imagens, mas o que vem aqui são as telhas, o chamado blanket, são as telhas que protegem a câmara de vácuo e que encaixam nas tais bossas amarelas que eu vos mostrei anteriormente. Depois temos as bobinas toroidais, como eu já vos disse, são feitas de neobidium estanho,
e que são usadas para operar, produzir campos magnéticos elevados, 5 a 7 Tesla, e está aqui uma fotografia de uma dessas bobines com várias pessoas dentro, só para terem uma noção da dimensão. Só para comparação, isto são as bobines do JET, instaladas em torno da câmara de vácuo do JET, e reparem que as do ITER são bastante maiores, ainda que os do JET já fossem bastante significativamente grandes. Cada uma destas bobines, como eu já vos disse, tem 360 toneladas, opera com 68 mil ampere de corrente e produz um campo de 120 mil Gauss. E reparem na dimensão, estamos a falar de 9 metros horizontais e 16 metros e meio verticais. Pronto, novamente, uma outra visão das dimensões destas bobines. Existem também as bobines poloidais, que são as tais que são usadas para posicionar o plasma e dar-lhe forma. Está aqui um exemplo de uma delas, e aqui a mais pequena, instalada já no fundo do tokamak, antes mesmo de ter sido posto a câmara de vácuo. Como o plasma, como eu já vos disse, o plasma está muito quente, as bobines magnéticas estão muito frias, e há uma grande diferença de temperatura. Claramente há aqui um erro, não pode ser... não, é 268, eu estava a ler de 286 graus negativos, desculpa. É preciso ter um escudo térmico que separa a temperatura do interior da temperatura das bobines, e tem que ser encaixado como uma luva, e perfeitamente está aí já encaixado na câmara de vácuo. E depois temos o criostat, só para vos dar um exemplo, aqui à esquerda temos o criostat de uma máquina pequena na Coreia do Sul, que é o K-Star. Estão a ver por dentro este criostato todo laminado a ouro, eu creio que era a ouro neste caso, para evitar a absorção, ou seja, para que a radiação seja refletida, basicamente como um termo, e aqui temos o criostato do ITER, que tem umas funções similares. E a primeira secção do criostato já entrou também no poço do tokamak. Só para terem uma ideia, só esta secção tem 375 toneladas, e estão a ver a dimensão. Pronto, aqui estão a ver já estas várias peças, algumas das peças que eu vos disse já instaladas. Tem o criostato, tem as bobines poloidais. O que falta aqui é o que eu já vos mostrei, a primeira secção do tokamak a ser instalada. Uns detalhes mais relacionados com a física. O ITER, a temperatura será da ordem dos 10 a 20 kV, a densidade será similar à densidade do JET, 10 a 20 por metro cúbico, partículas por metro cúbico. Na periferia a temperatura é um pouco mais fria, 200 eV, 10 elevado a 19 partículas por metro cúbico, e no diversor cá em baixo nós temos uma temperatura menor de 50 eV, mas a deposição de energia é da ordem dos 5 megawatts por metro quadrado. No caso do JET, no caso do ITER, a deposição de energia vai ser da ordem dos 50 megawatts por metro quadrado. Ou seja, nós temos que trabalhar em escolher materiais que sustentem esta deposição de energia. Para além disso, no ITER o ambiente vai ser um ambiente radioativo. Vamos ter uma grande produção de neutrões e uma grande produção de raios gama. Os neutrões são da ordem dos 3 vezes 10 elevado a 8 neutrões por metro quadrado por segundo. A dose absorvida será de 2 vezes 10 ao cubo Gray por segundo. A radiação de plasma será 500 kW por metro quadrado, e o aquecimento por neutrões 1 megawatt por metro cúbico. Isto tudo é maior do que o que existia no ITER, no JET, e no caso do ITER, porque vai operar muito mais tempo, o integrado ao longo do tempo de vida é incomparavelmente maior que qualquer dispositivo anteriormente usado. O que quer dizer que nós temos que pensar muito bem nos materiais que são usados na construção, e os chamados Plasma Facing Components. Só para terem uma ideia de como é que se comparam estas potências depositadas, num dia de calor nós recebemos cerca de 1 kW por metro quadrado, um Space Shuttle na reentrada recebia cerca de 500 kW por metro quadrado, a parede do ITER vai receber cerca de 5.000 kW por metro quadrado, e o diversor vai sustentar algures entre os 5 aos 10 kW por metro quadrado. Temos que escolher materiais que tenham boas propriedades térmicas, e aqui a escolha existem vários materiais possíveis. Estão aqui listadas algumas das propriedades. Uma delas é a condutividade térmica, a outra é boas propriedades termomecânicas, uma baixa ativação com neutrões, resistência à radiação.
E reparem que o melhor material para isto é o CFC, é grafite com várias camadas, que era o que era usado no Space Shuttle. Depois passaram a parte, penso que passou a ser cerâmico. Mas há um problema, é que nós também temos de ter um material que tenha baixa afinidade com o hidrogênio. E a razão pela qual isto acontece é porque nós vamos usar trítio. O trítio tem um tempo de meia-vida de cerca de 11 anos, mas é radioativo. O que significa que nós temos que monitorizar e controlar em todo o instante a quantidade de trítio que existe dentro do dispositivo. E, se tivermos um material que absorve hidrogênio, também absorve o seu isótopo, o trítio, e nós deixamos de saber onde é que o trítio está. E por esta razão, nós não podemos usar o CFC, ainda que seja um material excelente, porque o CFC absorve hidrogênio. Ou seja, temos que ir para outros materiais que não absorvam e que tenham pouca afinidade com o hidrogênio. E são eles o tungstênio e o berílio, e são estes os materiais que atualmente temos para o ITER. Berílio na parede, tungstênio no diversor. Para além do mais, permitem uma baixa acumulação de hidrogênio e têm uma baixa reatividade com o oxigênio. No ITER o que vamos ter então é o berílio e o tungstênio. Ignorem o CFC aqui neste desenho, eu até já devia ter posto uma cruz, porque já não vai acontecer. Será berílio e tungstênio no diversor, e este berílio e tungstênio será soldado sobre blocos de cobre, que são onde passa um fluido para dissipar, será água, para dissipar o calor rapidamente. E aqui até tem um exemplo, não, aqui não tem o exemplo de retiro, já vos mostro. Porquê é que escolhemos o berílio e o tungstênio? Bom, o berílio, porque tem um baixo número atómico, e o facto de ter um baixo número atómico é importante, porque se entrar em partículas no interior do plasma, se for um número atómico elevado, tem muitos eletrões, a energia que é gasta a arrancar os eletrões de um átomo com muitos eletrões é bastante e arrefeceria ao plasma, por isso, e isso chama-se, nós queremos ter um Z efetivo do plasma baixo, para evitar contaminação, e por isso usamos o berílio na maioria das paredes, mas o berílio tem um ponto de fusão de 1285 graus centígrados. É aqui que entra o tungstênio, na zona onde há maior deposição, que tem um ponto de fusão de 3410 graus centígrados, e é bastante, apesar de ter um número atómico bastante mais elevado, resiste muito bem à deposição de calor, e isto é parte do motivo pelo qual foi feita a escolha destes materiais. Também porque tem uma boa condutividade térmica, não tão boa como o CFC, mas suficientemente boa para ser usada num dispositivo de fusão nuclear. Isto é o JET que atualmente tem esta composição nas paredes, o berílio e o ITER, foi instalado em 2008, 2007, não me lembro exatamente da data, e aqui o que vem é os robôs, os braços de manipulação remota a instalarem parte destas telhas. Um outro processo que ocorre com o plasma é, se nós virmos aqui, temos uma parte do plasma, o plasma liberta partículas, estas partículas vão em direção, parte delas irão em direção à parede, ao atingirem a parede, parte delas são retidas nos materiais, outras são refletidas, mas arrefeceram porque interagiram com a parede e entram no plasma arrefecendo o plasma, ou seja, é uma contaminação. Por outro lado, neste processo podemos ter erosão, e a erosão leva a que haja partículas emitidas para o interior do plasma que podem também contaminar o plasma e reduzir a temperatura do plasma, mas também existem processos migratórios onde há redeposição e pode haver codeposição em que nós estamos, por exemplo, a enterrar trítio, é uma preocupação. Em números, só para terem uma ideia, isto significa, se nós formos ver estes processos, que no ITER, no diversor, podemos ter uma erosão da ordem de meio milímetro por descarga, o que significa que nós temos que garantir que existem processos de redeposição que reponham parte do material arrancado, caso contrário estamos a erodir a parede e mais tarde ou mais cedo vamos ter que substituir a parede. E o número de trítio, estima-se que a redeposição e a codeposição será baixa e que será dentro de níveis aceitados para o caso do trítio. Está aqui um exemplo de vários estudos feitos para os materiais e várias soluções que foram testadas. Eu só vos queria chamar a atenção, por exemplo, aqui para as telhas de berílio derretidas, e isto foi feito em laboratório, mas efetivamente existem fotografias de telhas no JET derretidas por interação com o plasma, e é preciso algum cuidado na operação para não derretermos as nossas telhas. Só para terem aqui uma ideia, isto é o movimento de material na parede vista com câmaras de infravermelhos no caso do JET, e vocês o que estão a ver aqui, estes blobzinhos brancos que vêm aqui no fundo, o que estão a ver efetivamente é material a migrar, material derretido a migrar ao longo da parede durante a descarga.
porque efetivamente estamos a derreter a parede. E é uma frente de material derretido a propagar-se ao longo da parede. Temos de ter algum cuidado porque queremos evitar que estes processos aconteçam. Existem mais processos a acontecer nos materiais e é por isso que há muita ênfase no desenvolvimento de novos materiais. Devido ao impacto dos neutrões, nós o que fazemos é acabamos por destruir parte da estrutura cristalina das paredes que estão em contacto com o plasma, e isto aqui são vários dos processos. Nós destruímos a estrutura cristalina, há migração de partículas do plasma no interior dos materiais, e pode haver migração até aqui temos a parede, temos o cobre e temos o líquido de arrefecimento, pode haver até a migração que chegue até ao líquido que é usado para arrefecimento, mas para além do mais, desta preocupação de se estamos a perder material e se estamos a levar algum material nocivo para o líquido de arrefecimento, em particular o trítio, há também a preocupação que isto vai degradar os materiais em contacto com o plasma. Pronto, então aqui várias coisas que podem acontecer, podemos criar buracos, podemos alterar a estrutura cristalina, podemos acabar por induzir ou impor um átomo de uma impureza na estrutura cristalina, podemos pôr átomos que não fazem iguais, mas que não fazem parte da estrutura cristalina no meio, estamos a alterar completamente a estrutura e isto leva à degradação dos materiais. Por exemplo, um exemplo típico vai levar a que o material fique quebradiço. Aliás, é um processo semelhante e que as pessoas falam um pouco, agora que falamos na economia do hidrogénio, o hidrogénio tende a migrar nos materiais onde está, é preciso muito cuidado com os materiais ficam quebradiços, e fala-se muito da economia do hidrogénio, injetar hidrogénio juntamente com gás, etc., mas não é tão trivial como parece e vai levar à necessidade de alterar muita coisa em todo o processo de transporte do gás, se queremos efetivamente passar a usar hidrogénio. Está aqui um exemplo de material exposto, neste caso é uma arma de plasma, um canhão de plasma para testar os processos, e vocês veem aqui o que é que acontece efetivamente. Nós temos, nas zonas de periferia de cada uma destas telhas, estão aqui a ver gotas derretidas de tungstênio. Essas gotas derretidas tendem a migrar por ação dos campos magnéticos, e vocês veem aí esses riscos, que são gotas derretidas a migrar ao longo da telha. Mas também o que veem é, devido ao calor e à exposição a partículas do plasma, abrem-se fissuras, e nessas fissuras criam-se novamente zonas onde o material pode começar a derreter. E todos estes processos ocorrem em simultâneo. É preciso ter algum cuidado e ir monitorizando para garantir que os materiais resistem ao nosso plasma. Em particular, nas máquinas futuras, onde nós vamos ter ainda mais temperatura, a temperatura em princípio será a mesma, mas maior densidade e maior fluxo de neutrões, e é preciso ter algum cuidado porque os materiais vão estar expostos a grandes deposições de calor intensas e todos estes processos vão ocorrer. Um outro aspecto importante num tokamak é o pump diverter, o diversor bombeado. É importante porque é aqui que nós extraímos o hélio. Não só este diversor é desenhado para extrair as partículas que chegam à periferia do plasma e o campo magnético as redireciona para baixo, ou seja, é para ali que são direcionadas todas as partículas que chegam à periferia antes de atingirem a parede, mas também é importante porque é aqui, através destes espaços que vocês veem aqui entre o domo e as paredes, que são extraídos o hélio. O hélio, que é a cinza da reação, basicamente, depois de colidir com o plasma e depositar a sua energia, torna-se um núcleo mais frio, e nós não queremos que ele permaneça no interior do tokamak porque o iria arrefecer, ou seja, nós temos que extrair o hélio, e existem bombas de vácuo que sugam o ar, salvo seja, o gás, através desta zona inferior do diversor para extrair o hélio. Aliás, eu aqui tenho aqui uma melhor fotografia, vocês veem o domo e veem as telhas de proteção do diversor e veem que por aqui é por onde é extraído o hélio. Eu tenho aqui um à parte, mas é porque é uma história engraçada de como é que e foi assim que eu aprendi a comunicar com jornalistas. Em tempos nós tivemos num projeto com a Active Space Technologies que desenvolvia um robô ou parte de um robô que estava a ser desenvolvido na Finlândia para manipular estas telhas no diversor,
e uma jornalista, eu estava em Barcelona no dia, uma jornalista telefonou-me a perguntar sobre o assunto e quis falar sobre o assunto, e eu expliquei tudo e cometi, não foi um erro, mas que podia ter explicado melhor. Eu disse que o hélio são as cinzas da reação, tal como vos disse agora, por comparação com as cinzas de uma reação de combustão, é o produto da reação, e falei que o diversor era para extrair essas cinzas. E o que apareceu na notícia foi o limpa-cinzas, como podem ver aí, se virem o texto, o robô vai dar uma mãozinha na remoção e substituição de uma espécie de cinzeiro do ITER. Pronto, a partir daí foi a minha aprendizagem rápida, que é preciso ser muito claro ao falar com um jornalista. Não temos cinzas, não é uma reação de combustão e não é definitivamente um cinzeiro, mas temos um produto da reação que é extraído, e a partir daí aprendi que temos que falar melhor com os jornalistas. É só uma parte, mas há pouco tempo encontrei de volta o artigo e achei curioso, porque efetivamente foi uma aprendizagem. A razão pela qual nós fazemos isto tudo é para manter as luzes acesas, e o objetivo, obviamente, é ter uma central de produção de energia elétrica baseada em fusão nuclear. Porquê? Bom, o motivo primeiro é porque é limpa. Reparem que o produto da reação é hélio, não há resíduos radioativos, ou não há muitos resíduos radioativos, é mais correto, porque os neutrões vão ativar os materiais que estão em contacto. O combustível é abundante, o deutério existe na água do mar para 3 vezes 10 elevado a 11 anos, e o lítio, e reparem que eu estou a dizer lítio, eu já vos explico porquê, o lítio existe na Terra para 30 mil anos e nos oceanos para 30 vezes 10 elevado a 6. Eu posso explicar já o lítio, que efetivamente o slide não está já a seguir. A razão pela qual eu falo do lítio é porque o trítio efetivamente não é abundante. O trítio, como eu vos disse, tem um tempo de meia-vida de 11 anos. Todo o trítio que existe no mundo atualmente, o número é bastante baixo, é da ordem dos quilogramas, é produzido num reator no Canadá, um CANDU, e, portanto, como escolha de combustível não seria uma escolha brilhante, porque estamos a escolher um combustível escasso. Mas há uma reação dos neutrões com o lítio que pode produzir trítio, e eu já vos mostro mais em detalhe como é que isso vai ser feito, e por isso, efetivamente, o nosso combustível acaba por ser o lítio. E com o deutério existente em 45 litros de água do mar e o lítio que existe numa bateria de computador, nós conseguimos produzir tanta energia como queimando 40 toneladas de carvão. Em relação aos resíduos radioativos, existe alguma ativação radioativa, mas efetivamente os materiais que estão próximos do plasma e em contacto com os neutrões sofrem ativação, mas esta ativação, a radioatividade cai muito rapidamente, em menos de 100 anos, para uma radioatividade inferior à radioatividade natural do carvão. E estamos a fazer estudos de materiais. Materiais é uma área muito importante em fusão nuclear, para conseguir encontrar materiais que têm um decaimento ainda mais rápido. Um outro aspecto da fusão é que o nosso objetivo é que seja competitiva, do ponto de vista de preço, comparável à energia nuclear. Aí o que eu tenho representado é os custos externos, é o impacto nas populações, etc. E o nosso objetivo é que seja similar ao nuclear e, sobretudo, é uma energia segura. O que é que eu quero dizer com segura? Eu vou-vos mostrar neste vídeo. Tem aqui novamente uma descarga do jet. Nesta descarga vai haver uns movimentos induzidos no diversor de propósito para estudar a variação da deposição de energia. Vocês vão ver aí um varrimento que vai mudar a zona onde é depositada a energia no fundo. Estão a ver? Mas nesta reação vai haver uma falha e o plasma começa-se a deslocar em direção à zona interior e ao tocar nas paredes há uma disrupção. Mas é isto que acontece quando algo corre mal no plasma, há uma disrupção. As disrupções têm forças bastante grandes. Temos disrupções de várias toneladas e que podem danificar o interior do plasma. Mas não há uma continuidade da reação, automaticamente acaba. Também temos muito pouco combustível em cada momento no interior da máquina, cerca de poucas gramas, e também é fácil fechar a torneira, salvo seja, para parar a reação. É por este motivo que a fusão é segura, porque o difícil é mantê-la a funcionar. Aliás, como nós temos vindo comprovadamente a demonstrar, o difícil é isto funcionar. O ITER é um passo necessário para testar as tecnologias, mas o passo seguinte é o chamado demo. Qual é a diferença entre o ITER e demo? Primeiro, a quantidade de energia produzida, provavelmente a dimensão, mas sobretudo porque o demo já terá a capacidade de
transformar a energia em energia elétrica, ou seja, terá uma forma de permutar este calor que nós libertamos em vapor para fazer funcionar uma turbina, porque no fim o que nós queremos é mudar a fonte de calor por uma fonte de calor que produz muito mais energia. Quando? Bom, o quando, se vocês veem, não sei se são fãs da teoria do Big Bang, há um episódio onde o Sheldon tem um quadro que aponta para 2160, mas eu acho que o Sheldon está errado. O nosso objetivo é 2050 ou ainda antes, se possível. Há alguns planos ambiciosos de conseguir chegar antes. Este é o plano, o ITER, a seguir ao ITER o DEMO, e o DEMO efetivamente já pondo energia na rede. Um aspecto importante parece que nós andamos muito devagar, porque já andamos há anos nisto, há a célebre piada de a fusão será sempre para daqui a 30 anos. A questão é que nós temos progredido bastante. O que tem aí representado é a pressão, é o tal critério de Lawson, o NT tal, e temos aqui o tamanho do dispositivo, e vocês veem que nós temos progredido quer em pressão, quer na dimensão do dispositivo, e isto permite-nos chegar ao ITER. E o passo seguinte, se nós compararmos também com a lei de Moore, certamente estarão familiarizados com a lei de Moore, que diz que o crescimento da capacidade de processamento aumenta ou duplica a cada, já não me lembro se é 10 anos, mas tem aí a curva, e se nós metemos aqui o tempo e a performance dos reatores, vocês veem que nós até estamos aí mais rápido que a lei de Moore. Qual é a diferença? A diferença é que nós não conseguimos, efetivamente nós temos o threshold da ignição para conseguir começar a pensar em produzir energia elétrica. Tudo antes a gente pode aumentar a performance, mas gastamos mais energia do que aquela que estamos a produzir. Ao contrário dos reatores de fissão nuclear, que foram rápidos, começou-se rapidamente a ter reatores com baixa potência a produzir energia elétrica. Nós aqui temos um threshold que temos que conseguir vencer. O DEMO já será uma infraestrutura muito mais parecida com aquilo que é uma central de produção de energia elétrica. Isto é o plano feito pela Eurofusion, para o qual precisamos de diagnósticos e de ter desenho robusto para garantir que isto funciona. Basicamente o DEMO, o que nós estamos a mudar é a fonte de calor, comparando com uma fissão nuclear ou com uma central a gás ou uma central a carvão. O nosso objetivo é aquecer um fluido, pode ser água ou pode ser outro tipo de fluido, na parede, e ao aquecer esse fluido produzir vapor para fazer funcionar uma turbina, para fazer funcionar um gerador. Eu aqui tenho 2.500 megawatts, hoje em dia se calhar já ninguém apontará para os 2.500 megawatts, hoje em dia pensa-se em zonas de produção com muito menos potência, por isso estamos a apontar muito provavelmente para reatores de 500 megawatts, 1 gigawatt, mas pronto, é uma questão de desenho e de otimização e vamos ver onde é que chegamos, mas obviamente o que nós queremos é produzir energia elétrica. E é aqui que entram os blankets. No ITER, o ITER tem uns blankets que são os tais de berílio e tungstênio, mas tem 2 test blankets, modules, que vão testar um processo adicional, que é aqui que vai ser feito o trítio. Reparem que eu até agora não vos falei do neutrão, que é produzido na reação de fusão nuclear, este neutrão com 14.1 MeV. Este neutrão é extremamente importante, porque o neutrão não interage com o plasma, vai em direção à parede, e o objetivo é ter na parede estes breeding blankets, onde nós temos chumbo com compostos de lítio, porque este neutrão com o lítio produz trítio e transfere o calor. O nosso objetivo aqui é fazer o breeding do trítio, ao mesmo tempo que estamos a transferir calor para produzir eletricidade. O ITER vai ter 2 ou 3 módulos destes, chamados Tritium Breeding Blankets, para testar este processo. Não vai estar coberto destes módulos para produzir energia elétrica. A Europa está a desenhar vários conceitos, estão aqui vários conceitos, é só para terem uma noção que há muito trabalho a ser feito, que varia até no tipo de material que lá está, se é cerâmico, se é em berlindes, qual é o material que vai estar, qual é o coolant, o arrefecimento que vai estar a passar. Estão vários testes a serem feitos para definir qual é o melhor desenho para este Tritium Breeding Blanket. Uma questão que se estão atentos à notícia que tem aparecido é: há lítio suficiente? Até porque têm aparecido muitas notícias que o lítio nem sequer chega para os carros elétricos. Eu, por acaso, já há uns anos tinha começado a pensar no assunto e, efetivamente, decidi fazer umas contas, e para uma central de 1 gigawatt, e peço desculpa, o W aqui está pequeno, devia ser um W maiúsculo, de 1 gigawatt, nós precisaríamos de cerca de 500 kg de lítio-6
dos quais apenas 140 serão efetivamente, novamente a comparação com a combustão, queimados, ou seja, transformados em trítio, dos quais obteríamos 70 kg de trítio. Se nós pensarmos que, e o grande objetivo é que no fim do século 1/3 da energia mundial seja produzida com base em fusão nuclear, era aquilo que seria a penetração rápida da fusão nuclear, nós teríamos cerca de 10.000 centrais de 1 gigawatt daqui no final do século, que iriam usar 5.000 toneladas de trítio a partir de 70.000 toneladas de lítio. Se vocês compararem isto com as reservas de lítio, rapidamente chegarão a números que veem que isto é um número muito pequeno comparado com aquilo que são as reservas de lítio e, portanto, podemos facilmente coexistir com outras aplicações para o lítio. Para além do mais, uma outra questão é o combustível, isto aqui efetivamente é um consumível, se existe para tempo suficiente. Aí tem várias fontes de energia, o gás natural, o petróleo e o carvão. Está um cálculo de se consumíssemos à taxa atual para quanto tempo dariam, com base nas reservas conhecidas. Tem, por exemplo, que o urânio, com base nas reservas conhecidas, dariam para 100 anos, mas obviamente isto não está a assumir que vamos fazer reaproveitamento do urânio nas centrais de fissão nuclear, também é possível e que multiplica este número por muitos anos. O lítio existente no Sol daria para cerca de 1000 anos de fusão nuclear, o lítio existente na água do mar daria para 10 milhões de anos e o deutério daria para 1000 milhões de anos. Ou seja, do ponto de vista de combustível, temos combustível para mais tempo do que durará o nosso Sol. O que significa que, desse ponto de vista, estamos seguros, esperamos que até lá se consiga sair do planeta e levar a humanidade mais longe. Quando é que nós vamos conseguir isto? Existe um roadmap, o chamado roadmap da Eurofusion, que é o roadmap europeu. Há o ITER, há o JET que está a preparar a operação do ITER. O ITER, ao mesmo tempo, estamos a fazer o desenho conceptual do demo. O ITER é importante, os resultados do ITER, para ajudar a finalizar o desenho do demo, e tudo isso a par com uma nova infraestrutura de teste de materiais que está a ser construída em Granada, chamado IFMIF-DONES, e que nos levará até ao demo. Existem ao mesmo tempo também outros conceitos, o chamado Stellarator, por exemplo, existe um em Greifswald na Alemanha, que também tem potencialidade, tem algumas vantagens, e podem haver conceitos inovadores. Eu já vos falo de alguns que estão a aparecer. Portanto, isto é onde estamos atualmente e para onde estamos a ir. Se tudo correr bem, está aqui a tal previsão que eu vos dei, a fusão conseguirá penetrar até ao final do século, mesmo havendo um aumento significativo da procura de energia. Existem novos projetos e conceitos alternativos de fusão nuclear. Eu falei-vos do Stellarator, está aí um Stellarator desenhado do lado esquerdo, tem vantagem que não tem o transformador, o campo magnético poloidal é produzido por estas bobinas meio torcidas que aí estão, não precisa de uma indução da corrente, de indução na corrente de plasma, o que dá vantagens do ponto de vista de manter a reação por mais tempo e quase contínuo, mas tem um problema ao nível do volume. Tem aqui no lado direito inferior um novo tokamak, é mais um esferomak, é uma máquina comprida que está a ser desenvolvida pelo MIT e uma empresa. A grande inovação nesta máquina é que estão a usar bobinas supercondutoras de alta temperatura que conseguem produzir campos magnéticos da ordem dos 10 Tesla e eles esperam que com esses campos magnéticos poder reduzir a dimensão da máquina e produzir fusão nuclear numa dimensão mais reduzida que o ITER, porque aumenta o tempo de confinamento, etc., mas numa dimensão reduzida. Depois tem conceitos mais radicais. O exemplo que está aí usa um plasma linear com aceleração de feixes, e a injeção de gás é feita no centro e eles pensam obter fusão nuclear assim, não é claro se vai funcionar ou não. Tem aqui um conceito ainda mais inovativo em que eles têm uma bola de lítio, eu creio que é lítio líquido e chumbo, que eles querem ter, que é posta a circular, injetam o gás no interior dessa bola líquida, nessa bola de metal líquida, e isso é comprimido com pistões que estão aqui, e é essa compressão que vai fazer a reação de fusão. O lítio líquido e o chumbo têm a vantagem que vão fazer o breeding do trítio, também tem lítio, vão fazer o breeding do trítio e vão transferir o calor para o metal líquido ao mesmo tempo. Este é o grande conceito que está por trás, são conceitos que estão em desenvolvimento, estão aqui algumas imagens
do que eles estão a fazer e onde estão a chegar algumas máquinas. Algumas são conceptuais, mas já algumas existem coisas feitas. Por exemplo, isto é uma bobina magnética desenvolvida pelo Commonwealth Fusion, na tal que eu falei com o MIT, que produz campos magnéticos elevados. Eles já testaram e já forneceram também uma bobina para uma outra aplicação ao ITER. Aqui está o exemplo que eu vos dei com os pistões, e o objetivo aqui, os pistões, é que vão comprimir um metal líquido e o plasma no seu interior. Também está em desenvolvimento. A empresa chama-se General Fusion e existem muitos conceitos. Todas estas empresas que estão a aparecer, e são mais de 30 atualmente, têm ideias radicais, inovadoras e têm financiamento privado, que estão a apostar que eles vão conseguir chegar. Não é certo que consigam chegar àquilo que prometem, mas existe muita inovação a ser feita e pode ser que haja alguma inovação tão grande que nos leve a um avanço significativo. É positivo haver um grande investimento em fusão nuclear. Também a fusão nuclear está na moda. Não sei se seguem a moda, mas isto é a coleção da Gabriela Hearst, baseada na fusão nuclear, e que foi apresentada, é a coleção Spring Summer 2023, da Gabriela Hearst, que foi baseada numa visita ao ITER que ela fez. Podem procurar depois mais fotografias e tentar encontrar os paralelos com a fusão nuclear, mas é importante, estamos na moda, aparecemos finalmente, parece que finalmente é fashionable trabalhar em fusão nuclear. Pronto, a fusão nuclear está de olhos postos na energia do amanhã. O porquê da fusão nuclear e todo o contexto de energia está numa apresentação que eu costumo fazer para as escolas e no meu livro, e gostaria só de partilhar convosco isto, porque pus recentemente um videoclipe que é o trailer do meu livro, que alguns já terão lido, certamente. Eu sei que o professor Rui Afonseca já terá feito download e já ouviu e já o recomendou aos seus alunos, mas por acaso não conhecerem, eu tenho agora um trailer de anúncio que podem até mostrar aos alunos para os tentar incentivar a verem o livro. É 1 minuto, eu vou tomar só este bocadinho só para vocês verem já agora e partilhar. A humanidade está a percorrer um caminho perigoso. Enquanto as alterações climáticas avançam rapidamente, a ação climática estagnou. A nossa adição aos combustíveis fósseis trouxe-nos até à beira do precipício. Estamos perante uma decisão difícil. Ou paramos, ou seremos travados pela natureza. A descarbonização exige soluções eficazes e decisões ambiciosas. Já teve mais de 10 mil downloads. Podem haver, foi feito para professores e alunos, foi evoluindo ao longo do tempo, tem muito mais informação hoje em dia, alguma que os alunos provavelmente quererão passar por cima, mas que eu senti necessidade ao longo do tempo de ir acrescentando com mais informação acerca da energia nuclear, à medida que a questão da guerra foi aparecendo, perguntas me foram sendo feitas por jornalistas, e muitas dúvidas que foram surgindo de várias pessoas em relação ao nuclear e até sugestões, e por isso, se tiverem a oportunidade e se quiserem divulgar aos vossos alunos, também terei todo o gosto em ir às escolas, já fui a várias, estive na Madeira este ano, o professor Rui Afonseca convidou-me, foi um prazer, e fui a 2 escolas na Madeira fazer a apresentação habitual, e estou sempre disponível para ir a todo o país falar com alunos sobre fusão nuclear, sobre energia nuclear, e falar um pouco mais. Também, se forem ao site do livro, também encontram algumas apresentações minhas online sobre este assunto. Pronto, dito isto era o que eu tinha para vos apresentar sobre fusão nuclear e mostrar-vos mais as tecnologias. Eu tenho alguns slides sobre o que nós fazemos em Portugal, mas se calhar posso dizer, caso haja interesse, tenham perguntas sobre esse assunto. Antes de avançar, o que eu sugeria agora era que falássemos um pouco e que expusessem as vossas perguntas. Não sei se alguém tem perguntas, espero que tenha sido claro. Rui? Boa tarde, bom dia.
o convite para ver a Madeira continua, professor. Portanto, a escola está interessado que esteja cá neste ano letivo. Portanto, portanto, a nossa altura mais apropriada é o mês de maio, que é quando estamos a falar na física moderna. Portanto, o convite está feito, a escola terá muito gosto. Então, depois trocamos mais e-mails, se calhar mais no princípio do ano, para bem. tentar agendar. Em último caso, se eu não conseguir ir por algum motivo, também se consegue fazer online, embora seja preferível, obviamente, ir presencialmente. E é sempre uma oportunidade para eu visitar também o nosso polo da Madeira, porque também temos um grupo na Madeira que faz investigação. Por isso, muito obrigado pelo convite e, obviamente, terei todo o gosto. É uma questão de tentarmos agendar. Está bem, obrigado. O professor falou aí num slide, quando falou no criostato, e disse que ele estava protegido por ouro. É ouro mesmo? Eles na altura disseram aquilo é mais prateado, mas eu creio que na Coreia é capaz de ser mesmo ouro. O objetivo é que ele se reflita toda a luz, toda a radiação, basicamente. Eu o que tenho, por acaso, confesso que eu já devia ter ido procurar em artigos. Na altura que eu fiz a visita, eles falaram em ouro. E eu até tinha uma fotografia mais dentro e efetivamente aquilo é bastante brilhante. Eu presumo que seja ouro para não oxidar e que tenha a ver com a oxidação do material para evitar que haja oxidação, porque acaba por ir degradando a capacidade. Mas confesso que não fui procurar em artigos científicos se eles têm essa descrição para confirmar exatamente se era ouro. O ouro ficou-me da visita porque aquela fotografia foi de uma visita que eu fiz lá. Pois é, que isso se torna um material muito mais caro, não é? Sim, no ITER não será com ouro, certamente. Há mais perguntas? Eu também estava a pensar portanto, na obtenção do trítio. Portanto, o professor diz que portanto, era feito no Canadá, não é? Certo. E se não houver mais lítio, se não houvesse mais lítio, como é que íamos obter o trítio? Mas o professor já respondeu à pergunta, dizendo que há grandes quantidades de lítio, tanto na terra como na água do mar, portanto, em princípio, não vai se esgotar nos próximos anos. Sim, senão estávamos a trabalhar numa não solução, porque não havia mesmo solução. Porque o trítio é produzido e não é em quantidades significativas num reator tipo Candu que existe no Canadá. Não é muito abundante, é mesmo da ordem. Eu por acaso tinha apontado alguns, eu creio que são 11, 12 kg a reserva mundial de trítio. Bom, há outra forma de extrair o trítio e ele aparece naturalmente, mas regra geral é mais difícil de obter. As ogivas nucleares também libertam trítio. Há uns processos quaisquer que têm que ser extraído e consegue-se comprar algum que vem por essa via. Mas não há muita informação e não se consegue comprar muito porque em particular a França faz essa exploração, mas se vendessem todo o trítio que conseguem extrair, conseguíamos estimar quantas ogivas tinham. E por isso é um número não muito... não é uma via muito usada. Bom, nós agora temos que motivar os nossos alunos para o tema, não é? Tenho feito a minha parte, portanto, vou continuar a ter. Portanto, este ano a minha colega também está na minha escola, portanto, estamos os dois na mesma escola, no Francisco Franco. Okay. Portanto, o convite será único. Ok, não, bem, mas se conseguirem falar com os colegas da outra escola, terei sempre todo o prazer de ir às duas escolas ou de juntar numa só sessão as duas escolas. Está bem. Quantas mais pessoas conseguir abranger, melhor. Pronto, eu não vos falei das atividades feitas em Portugal, mas eu posso dizer rapidamente, nós temos cerca de metade do IPFN, que são cerca de 35 investigadores doutorados, mais alunos, etc., trabalham em fusão nuclear, sobretudo em projetos no exterior. Temos projetos com o ITER, sobretudo no desenvolvimento de diagnósticos, mas temos projetos também na exploração científica do JET, nas experiências, e desenvolvemos diagnósticos de micro-ondas, sobretudo sistemas de controle e aquisição de dados. E temos trabalhos de teoria e modelização, também alguma modelização para stellarators, ou seja, temos uma área muito vasta. Mas eu gostaria também de chamar a atenção que, quando eu vos digo para atrair alunos, nem é só necessariamente para a fusão nuclear. Como viram, a fusão nuclear abrange todas as áreas. A fusão nuclear é extremamente abrangente do ponto de vista de engenharia, todas as áreas de engenharia. Eu às vezes digo a brincar
que envolve todas as engenharias, incluindo a engenharia naval, porque muitas vezes metemos água. Eu digo a brincar, mas obviamente há muitas técnicas, muitas engenharias que estão envolvidas. Há engenheiros de materiais, há informática, há eletrotécnica e computadores. Ou seja, o importante é cativar os alunos para as áreas técnicas e científicas. E é este o grande foco. Se depois quiserem vir para a física, tanto melhor. Mas não é necessário para trabalhar em fusão nuclear sequer ter uma formação em física, porque há tanta área a precisar de desenvolvimento que todos serão bem-vindos. E é extremamente importante. O outro aspecto que eu costumo falar é a energia nuclear, mas isso aí poderemos falar melhor e depois até de lerem de darem uma olhada no livro, porque aí as opiniões podem divergir acerca da importância da energia nuclear. Para mim, começa cada vez mais a ser inegável a necessidade. É uma opinião pessoal e eu posso explicar depois com mais detalhe numa outra oportunidade, ou podem ver no livro, o porquê. Eu estou a ver que a professora Paula Beirão está a demonstrar interesse que eu vá à escola. O que eu lhe peço é, se calhar não tem o meu e-mail, eu posso escrever aqui o meu e-mail, que me contactem por e-mail, propor datas, e eu tentarei, dentro do possível, agendar uma data para ir à vossa escola. Eu vou escrever só aqui o e-mail. Sim, professor, assumo a minha ignorância, ou pelo menos muita, mas acho um tema fascinante e de facto muito pertinente e atual, e digo muitas vezes aos nossos alunos que de facto os materiais e os novos materiais são o futuro em todas as áreas, se calhar também uma delas, não é? Sim. Para chamar a atenção para este mundo tão diversificado que faz parte, é a fusão mesmo, a fusão de muitos mundos num mundo que é a fusão nuclear. Olha, por acaso essa é uma boa, eu tenho que preparar um slogan com isso. É uma boa analogia. De vez em quando os professores dão umas analogias giras. Pronto, já tenho a minha dar analogias aos alunos. Tenho que procurar. A última que eu tenho, que vocês já viram no vídeo, estava a falar de uma apresentação sobre energia nuclear e lembrei-me que a energia nuclear é uma arma de descarbonização maciça. E é a que eu tenho usado agora, embora junte arma e descarbonização, porque efetivamente o é. Mas obrigado pela dica, se calhar vou procurar qualquer coisa nesse sentido, a fusão de conhecimento, porque realmente faz sentido e efetivamente a fusão não é só física, a fusão é mesmo a fusão de muitas áreas científicas. E os materiais são extremamente importantes, tanto que há uma infraestrutura só dedicada ao estudo de materiais a ser construído para os materiais de fusão, sobretudo porque os neutrões de 14 MeV exigem materiais muito específicos e capazes de resistir a esta irradiação. Muito obrigado. Eu tenho aí o meu e-mail, por isso podemos depois marcar, veja quais são as datas que encaixam melhor no programa e certamente terei todo o gosto de tentar encaixar com a minha agenda uma ida à escola. Muito obrigada, professor. Tenho aqui o professor Paulo Sanches. Olá, não sei se está a ouvir. Estou, perfeitamente. Olá, Bruno. Antes de mais nada, um cumprimento. E só para partilhar um bocado no dia de hoje, a minha experiência, eu fiz para aqui uma pequena confusão. Eu tinha 2 horas de aula de física, das 10h40 até ao 12h30, e não sei porquê meti na cabeça que a ligação da sessão portuguesa começava só às 11h30. Não há problema. Eu percebi quando apareceu. O que é que eu fiz antes, com 13 alunos de física? Tive-lhes a mostrar aquele vídeo que estava lá do YouTube sobre o que é a física nuclear e sobre a construção do ITER, que está na página do FuseNet. Certo. E depois, quando às 11h20, 25 me liguei, percebi-me que o Bruno já estava em andamento na apresentação. De qualquer maneira, os meus alunos que saíram agora da sala tiveram a acompanhar também a apresentação e gostaram bastante. E uma das coisas que eles fui chamando a atenção era mesmo esse, ou seja, que o futuro deles não é só físicos, ou seja, físicos, engenheiros mecânicos, engenheiros informáticos, eles terem um bocado a noção de que têm um futuro pela frente, desde que eles queiram. E, portanto, apesar que isto era hoje mais uma sessão para professores, mas eu achei por bem também lhes dar a oportunidade de eles, pelo menos, ouvirem parte, e acho que gostaram bastante da apresentação do Bruno, e, portanto, era só felicitá-lo. E porque é que eu não estava desde o início? Eu percebi que... Aparece em duplicado Paulo Sanches e Paulo Sanches 2, porque estava a projetar no ecrã. Sim, tudo bem, não há problema. Por isso é que fiz 2 ligações.
Eu percebi que havia confusão quando só apareceu um professor e depois olhei com atenção e pensei, bom, isto aqui é o problema típico da Europa, do horário europeu e do nosso horário ser diferente. Pronto, Na altura fiquei com as 11h30 na cabeça, 11h30. Pronto, a minha preocupação era que conseguisse ir almoçar, por isso é que eu também, quando havia professores suficientes, comecei um bocadinho mais cedo, não esperei pelas 11h30, no sentido de vos dar algum tempo de comerem qualquer coisa antes de participar na sessão europeia. Era um bocado esta explicação, porque é que depois também decidi mostrar isto aos alunos. Não, tudo bem, isto era aberto e acho que fez muito bem a mostrar aos alunos. Mas, de outra forma, eu não conseguia dar aula e, ao mesmo tempo, assistir à apresentação, então juntei o 2 em 1 e era felicitá-lo mais uma vez por isso, como também pelo livro, que já o tenho descarregado há uns tempos atrás, também felicitá-lo por isso. Atenção que o livro vai evoluindo. O problema ou a vantagem de ter um livro online e de eu controlar o livro integralmente é que eu posso ir fazendo modificações. Mas eu tenho evoluído, nem tem sido tantas correções, tem sido mais as adições, porque tem-se verificado, tem havido muitas perguntas, tem havido muita informação a ser disponibilizada, o nuclear tem cada vez gerado mais discussão, e eu senti necessidade de ir pondo mais informação, sobretudo no nuclear, não tanto na fusão nuclear, mas para complementar a informação que o livro já disponibilizava. Pronto, verifiquem sempre se a versão que têm é a última disponível. Eu peço desculpa por fazer muitas alterações, mas eu achei que, já que controlo o livro e que não é fazer alterações não é um gasto para as pessoas, que podia manter uma coisa o mais atualizada possível. Por exemplo, a última atualização em breve já vai ter novos dados de energia dos últimos anos, e já tenho mais umas quantas atualizações, mas ainda tenho aqui um backlog de alterações que quero fazer e que vou fazendo, mas pronto, o meu compromisso é o manter atualizado e ir explorando. Obviamente, ao acrescentar matéria, estou a torná-lo menos apelativo se calhar para os alunos, mas eles também podem saltar as partes que gostam menos. Acho que dá para irem mais longe. Agradeço e felicito por isso. E também na mesma linha de pensamento dos colegas, um dia que venha até Moimenta da Beira, já uma vez falamos sobre isso, já nos hoje falamos sobre isso, qualquer dia vem cá. Pronto, então é só mandar-me um e-mail, e devo-lhe dizer que eu tenho muita curiosidade acerca de Moimenta da Beira por uma razão estranha, é que uma vez fui aos Estados Unidos, pararam-me na fronteira, na fronteira, lá na alfândega, e começaram-me a fazer imensas perguntas, porque é que eu tinha ido aos Estados Unidos, de onde é que eu vinha, porque eu tinha ido anteriormente, muitas perguntas, e de repente a pergunta foi em inglês se eu conhecia Moimenta da Beira. E eu de repente fiquei, será que há alguma célula terrorista em Moimenta da Beira? O que é que isto quer dizer? Porque foi assim, e de repente o guarda da fronteira faz-me um sorriso enorme. A minha mulher é de lá, e adoro Moimenta da Beira. E eu fiquei... Pronto, mas é o meu conhecimento de Moimenta da Beira, é uma história que fica, e acho que nunca fui a Moimenta da Beira, por isso terei todo o gosto em ir, porque efetivamente é o conhecimento que eu tenho de Moimenta da Beira. Mas um dia vem cá conhecer em loco. Em relação aos alunos, só uma nota em relação a uma coisa que disse aí, que é importante eles saberem o que é que têm. Eu tenho dito muitas vezes aos alunos, o mais importante é eles decidirem o que não querem fazer, tudo o resto são possibilidades. Exatamente. O que uma pessoa trabalhar numa coisa que a pessoa não gosta é que nunca vai ser feliz. Por isso, eles que não se preocupem muito com o que vão fazer, as profissões de hoje não serão as da amanhã, o mundo está a evoluir muito rapidamente. Os alunos, muitos que vêm para a física, estão a trabalhar em Big Data, Machine Learning, etc. O mais importante é eles decidirem naquilo que nunca serão felizes. E acho que isso é uma das coisas que se pode transmitir aos alunos. Também, para eles não se sentirem que têm que escolher agora uma coisa que é fixa para a vida. Exatamente, concordo plenamente. Não sei se há mais perguntas, se não houver eu proponho, se houver terei todo o gosto em ficar convosco, a próxima sessão vai começar daqui a 10 minutos, é 14 hora europeia, por isso se quiserem acompanhar, talvez seja boa ideia terem, se quiserem comer qualquer coisa, ter agora um pequeno intervalo. Ok. Pronto, boa tarde. Muito obrigado, mas de qualquer forma, se tiverem dúvidas, não hesitem em contactar-me, terei todo o gosto em responder. Pronto, obrigado. Obrigado. E bom ano.